Uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar com cada um nessa noite. Hoje eu vou trazer aqui um tema baseado dentro da Bíblia, de onde vêm os males. A pessoa fala que vem de Satanás, que vem do diabo. Não é nada disso. Satanás não é um adjetivo. Satanás é tudo aquilo que é contrário a Deus. Satanás é opositor no original. No original é opositor. Diabo é acusador. Não é uma criatura. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, se prostitui, se a pessoa cai numa bebedeira, se a pessoa mata, a pessoa diz que é diabo. Mas a Bíblia fala que não é diabo. A Bíblia fala que tudo isso são obras da carne. Mas primeiro aqui eu vou te mostrar aqui no Velho Testamento, que está escrito no livro de Êxodo 16, 2 Samuel 16, 14 e 16, 1 Samuel 16, 14. Vamos mostrar à luz da Bíblia quem tem o domínio de todas as coisas, quem manda o mal, quem faz o bem. Vou te mostrar baseado na Bíblia. Vamos aqui. 1 Samuel 16, 14. Está escrito assim: e o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, então Deus ele permitiu que veio um espírito mau da parte de Deus para atormentar Saul. Em outras línguas, se fosse nos dias de hoje, a pessoa ia dizer que ele estaria possuído pelo diabo. Mas a própria Bíblia diz aqui que o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Agora olha o 16, 23. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte do Senhor, não está falando aqui da parte de Satanás, da parte do diabo não. Está dizendo aqui, 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul. Então, de acordo com a Bíblia, quando Saul ele era atormentado por um espírito mau da parte do Senhor, Saul ele saía fora de si. Então, de acordo com a Bíblia, que esse espírito mau era enviado da parte de Deus. Eu acredito que esse espírito mau da parte de Deus é um anjo trabalhando a favor do Altíssimo Deus. É um anjo cumprindo as ordens do Todo Soberano, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. É ele que faz o sol se levantar. E é ele que faz o sol se deitar. Então ele tem o poder de todas as coisas. Imagina se Deus iria permitir na sua glória, na sua majestade, um ser, como eles dizem, que é Lúcifer, que caiu do céu, que eu vou te mostrar uma hora na Bíblia, que não é Lúcifer, que não é Satanás, que aquilo não se refere a diabo, a demônios, que é Ezequiel 28, Isaías 14. Então, aqui, segundo a Bíblia, o espírito mau vinha da parte de Deus. Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Imagina Deus ele sendo onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Imagina se ele iria permitir que lá no céu, no seu trono da glória, o tal Lúcifer iria juntar uma turma de anjos ali e querer ir contra Deus. Será que Deus não via aquilo? Claro que não, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. Entendeu? Deus não permitiria isso de forma alguma. Deus ele é único. Não há outro Deus a não ser ele. Tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é
para as suas mãos, são obras das suas mãos, é para ir ao seu favor, ao seu domínio. Nós estamos sob os domínios de Deus. Então a soberania dele é infinita. Não tem como ninguém querer ir contra Deus. Tudo é da vontade de Deus, tudo é da parte do Senhor, ou que seja bem ou que seja mal. O problema é que a religião, ela te apresenta o Deus da Bíblia como um Deus amoroso, como um Deus que só faz o bem. Então, quando eles descobriram lá na Bíblia que a verdade de Satanás, que não é Satanás como um ser, quando eles descobriram, os grandes teólogos descobriram que Satanás quer dizer opositor, diabo, acusador, eles o que não pode? Se existe um Deus que faz um bem, nós vamos ter que criar uma criatura que faz o mal, porque da parte de Deus não pode vir o mal, mas eu vou te mostrar na Bíblia aqui que da parte de Deus vem o mal sim, porque está tudo sobre os seus domínios. Então, a religião ela te apresenta um Deus bom, mas o que eu vou te mostrar aqui é a soberania de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. O que eu vou te mostrar aqui, você nunca ouviu e nem vai ouvir de forma alguma em igreja nenhuma. Eu estou te mostrando a soberania do Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, olha só, isso sucedia que quando o espírito mal, um espírito mal que atormentava Saul, esse espírito ele vinha da parte do Senhor, era Deus que mandava aquilo ali. Não era Satanás, não era diabo. Antigamente não. Antigamente nós não tínhamos acesso à internet. Quando os grandes estudadores, teólogos, aqueles que têm aqueles anéis grandão, formados em teologia, que eles descobriram que Satanás não era um ser, que Satanás no original é acusador e opositor, eles não revelaram isso a ninguém. Porque era só eles que tinham acesso. Nós não tínhamos esse acesso, hoje não. Hoje existe a internet que te dá esse tipo de conhecimento. Basta você querer e buscar. Entendeu? Quando você tem um interesse de uma coisa que você luta, você consegue. E o conhecimento de Deus, quando você quer que Deus vê que você quer, Ele te dá o Espírito Santo e te faz entender as coisas. Então, vamos aqui agora para 1 Samuel 18, 10. Olha só o que diz 1 Samuel 18, 10. Vamos ver aqui. E disse mais os filisteus: hoje desafio as campainhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. 1 Samuel 18, 10. Então, ou seja, e disse mais os filisteus: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ou seja, eles queriam alguém para que fosse combater com eles. Então, aqui apareceu Davi, todo mundo já conhece essa história, né? Agora, vamos para Êxodo, vamos voltar em Êxodo 1, veja bem, o que eu vou te mostrar aqui é a soberania de Deus, não é o que os pastores aí, eles escondem para você. Êxodo 1, Êxodo 11, 1. Olha o que está escrito aqui em Êxodo 11, 1. Eu estou te mostrando aqui as grandezas de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. Êxodo 11, 1. Olha o que diz aqui. Olha só, e o Senhor disse a Moisés, olha só, e o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixarão ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, toda a pressa vos lançará daqui. Ou seja, essa praga que Deus iria lançar sobre o Egito, seria aquelas 10 pragas que viria no futuro. Então, veja que aquilo que veio sobre o povo do Egito foi coisas terríveis. Então, não veio da parte de Satanás. Porque o povo tem mania com a religião, ela coloca que toda a maldade ela vem da parte de Satanás, mas segundo a Bíblia, vem da parte de Deus. Porque Deus não iria fazer um outro, imagina, Deus sendo criador, gente, de todas as coisas, onisciente, onipresente,
criou esse universo, criou tudo. Iria fazer alguém para ir contra ele? Não tem como. Ou que seja bem, ou que seja mal, vem da parte de Deus, porque ele é soberano. Entendeu? Então, olha só o que diz aqui. E disse mais o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó. Então, essa praga iria vir da parte de quem? De Satanás? Não, a Bíblia está dizendo que era da parte de Deus. Não é de Satanás aqui. Então, olha o que diz ainda em Êxodo 7:13. Eu estou te mostrando aqui na Bíblia que Deus, ele é o único. 7:13, já achei aqui. Olha o que diz aqui. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os enviou como o Senhor tinha dito. Ou seja, Deus ele endureceu o coração de Faraó, né? Para que ele não deixasse o povo partir. Ou seja, Faraó, ele até queria, Ramsés até queria deixar o povo partir. Então, Deus já sabia que Ramsés iria deixar aquele povo partir. Mas se Ramsés, Faraó, deixasse aquele povo partir, como traria aquela praga? Como viria aquela praga sobre o Egito? Como o Faraó conheceria as grandezas e o poder de Deus se ele de cara deixasse aquele povo partir? Então, para que ele não deixasse aquele povo partir, para que aquela praga viesse sobre o Egito, Deus teria que endurecer o coração de Faraó e, através das pragas, Faraó iria ver o poder e a grandeza de Deus, então deixaria aquele povo partir. Isso mostra que tudo vem de Deus. Ou que seja bem, ou que seja mal, é de Deus. Então, agora, olha em Números 16, 21. Veja aí Números 16, 21, para você ver as grandezas de Deus. Números 16, 21. E você vai entender que ou coisas que seja boa ou que seja mal, vem da parte do Senhor. 16, 21. Números 16, 21. Olha o que fala aqui em Números 16, 21. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Ou seja, Deus falando, né, que era para aquele povo apartar, o povo de bem apartar da congregação, porque ele iria consumir aquele povo rebelde. Então, quando a terra se abriu, que engoliu aquele povo que estava murmurando lá no deserto, quem fez a terra se abrir e engolir aquele povo? Foi Satanás? Ué, até onde eu sei, isso é uma maldade. Isso é uma coisa ruim. Quem enviou aquilo? Quem fez com que a terra se abrisse e engolisse aqueles murmuradores? Aquele povo que foi contra Moisés? Quem fez que a terra abrisse e engolisse aquilo? Hã? Quem? Foi o diabo? Foi Satanás? Está escrito aqui? Não, está dizendo que é Deus. É Deus que faz as coisas. Ele que tem domínio sobre tudo. Ou que seja bem ou que seja mal. Eu vou repetir essa palavra até o final do vídeo. Entendeu? Olha só o que vai dizer aí Êxodo 12, 19. Êxodo 12, 29. Êxodo 12, 29. Volta atrás aí a folha aí. Êxodo 12, 29. Esse estudo aqui é para te mostrar que Deus também, ele que manda o mal. Êxodo 12, 29. Êxodo 12, 29. Olha o que está dizendo aqui em Êxodo 12, 29. Preste atenção para você ver. O que está escrito aqui. Olha só. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. Ou seja, essa foi uma das últimas pragas que veio o anjo da morte. Então, o que aconteceu aqui nesse texto e nesse contexto aqui? Deus ele endureceu o coração de Faraó
Então, essa seria a última praga que queria fazer com que Faraó libertasse o povo do Egito. Então, veja, meus irmãos, veja aqui, preste bem atenção no que está escrito aqui. Deus, ele enviou o anjo da morte. E esse anjo da morte, que foi uma das últimas pragas ali dos 10 mandamentos, o que aconteceu ali? Ele matou todo o primogênito, desde o adulto até o menor, até aquela criança. Imagina uma criança que nasceu agora, recém-nascido, filho único do primeiro casal, e veio um anjo ali e matou aquela criança. Imagina ali também aquele pessoal que estava preso ali, que era no cárcere, que está falando aqui, teve o seu primeiro filho, o primeiro varão, pequeno também, ou que seja novo, recém-nascido, até o mais velho, veio um anjo e matou. Da onde veio essa maldade? Isso para mim é uma maldade. E quem mandou este mal? Foi Satanás? Aqui está falando Satanás? Aqui está falando que isso veio da parte do diabo? Aqui está falando que isso veio da parte do cão? Não, aqui está falando que é da parte do Senhor. É da parte de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele é soberano. Ele que tem o domínio de todas as coisas. Deus, na sua soberania, ele não iria criar alguém que... Imagina se poderia ir alguém contra Deus. Não tem como. Tudo está nos domínios dele, tudo está nas mãos dele. Ele fez um ímpio para o dia mau, está escrito. Entendeu? Cada um tem o seu propósito. Imagina você aqui que aquela última praga, imagina aquele casal que tem o seu primeiro filho ali, recém-nascido ali, veio um anjo da morte, levou aquela criança, ceifou aquela criança. E outra coisa, até os animais, até o primogênito dos animais também pagou por isso. Veja que nem os animais Deus poupou. Até os primeiros filhos dos animais, Deus fez com que o anjo da morte levasse. E veio de Satanás isso aí? Não, veio de Deus, é ordem de Deus, está escrito aqui, de Deus. Por que de Deus? Porque é Ele, para Ele, todas as coisas. Tudo está no domínio dEle, é Ele que tem o domínio de tudo. Não existe esse tal de ser Satanás, imagina, não existe isso. Ou que seja bem ou que seja mal, é Deus que manda. Eu estou te apresentando aqui o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, aquele Deus que tem domínio sobre todas as coisas, aquele Deus que a religião não te mostra. Aquela religião, ela te mostra você um Deus carnal, um Deus que passa a mão. Não, Deus também ele corrige. Entendeu? Deus ele não é só um Deus bonzinho que só faz o bem, não. Como eu estou te mostrando aqui baseado na Bíblia, Deus manda o mal também. Mas o mal para cada propósito. Há tudo há um propósito debaixo da terra, Eclesiastes. Entendeu? Tudo tem um propósito. E esse propósito é determinado por Deus. Agora você imagina, até os animais tiveram seus filhos ali, ó, o anjo da morte levou. E esse mal veio de quem? Veio de Satanás? Não, veio de Deus, ordenança de Deus. Entendeu, igreja? E ainda, olha só, em Êxodo 12, nós já lemos Êxodo 12, 29, agora olha só em Números, que nós estamos aqui em Números 16, 21, né? Nós estamos no número... Agora vamos para Números 21, 6, olha o que está escrito em Números 21, 6, e você vai entender o que eu estou falando aqui. Entendeu? Números 21, 6. Olha aí. O que está escrito aí? Números 21, 6. Olha aqui, Números 21, 6. Veja a soberania de Deus Todo-Poderoso. 21, 6. Então o Senhor mandou entre o povo. Olha só, presta atenção aqui. Está escrito aqui. Então, veja aí. Acompanha comigo. Eu quero que você leia depois. Eu estou te apresentando o Deus da Bíblia, o Deus que a igreja, que a religião não apresenta a você. Esse Deus que a religião, que a igreja te apresenta, é um Deus que passa a mão na cabeça. Mas não, é um Deus carnal, não. Eu estou te apresentando o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Entendeu? Olha o que Deus fez aqui em Êxodo 2,6. Então o Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra,
ele mandou entre o povo lá de Israel serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Agora eu te pergunto, está escrito aqui por acaso, então Satanás mandou entre o povo serpente ardente e morder o povo? Está escrito aqui que é Satanás que mandou a serpente? Não, igreja, está escrito aqui, olha, então o Senhor Deus mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo em Israel. Quem mandou essa serpente que está escrita aqui não foi o diabo, não foi Satanás, não, foi Deus que mandou. É Deus que manda, é Deus que tem um domínio, é Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Eu estou te apresentando o verdadeiro Deus, o Deus que a religião não te mostra, o Deus que a igreja não te mostra. Porque o Deus que essas igrejas te mostram é o Deus que vai abrir porta, é o Deus que toma a chave, é o Deus de Xoracandalabachúria. Esse é o Deus que te mostra. Esse Deus aí, sai fora desse Deus. Entendeu? Eu estou te apresentando Deus que tem um domínio, Deus que tem um poder. Ou que seja bem ou que seja mal, vem da parte dele. Entendeu? Então veja bem, então o Senhor mandou entre os povos serpente ardente que morderam o povo e morreram muitos ali. Essas serpentes foram enviadas para morder o povo e foram enviadas por ordem de quem? De Deus Todo-Poderoso. Não foi por ordem de Satanás nem demônio, não. Entendeu? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Agora, vamos para Jeremias. Vamos para Jeremias 19:9. Eu quero que você anota. Se você não estiver acompanhando, se você não estiver acompanhando aí, o que você vai fazer? Você anota os versículos que eu estou falando aqui, para você depois conferir na Bíblia o que eu estou falando aqui. Entendeu? Então vamos para Jeremias, anota aí, Jeremias 19:9. Olha o que fala aí, Jeremias 19:9. Anota aí se você não está acompanhando na Bíblia. Jeremias 19:9. Olha o que está escrito aí. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida dele. Ou seja, isso aqui é uma outra pregação, é um outro termo, um título para outra pregação, para outro estudo. Porque aqui é o próprio Deus falando que ele faria com que ele iria fazer com que aquele povo de Israel comesse a carne de seus filhos. Isso aí aconteceu o quê? Quando Jerusalém foi cercada pelo general Tito, no ano 70, que eles fecharam todas as entradas de Jerusalém, e era dia de Páscoa, dia de Pentecostes, dia de festa do povo judeu, e então ali dentro estavam milhares de pessoas. Então, a estratégia que esse general Tito teve foi de não deixar entrar e nem sair alimento nenhum lá para dentro. Então aquele povo começou a passar fome, que era a multidão lá, era muito. Então eles começaram, né, entenderam? Mães matavam e comiam seus próprios filhos, tá entendendo? Como está escrito aqui. Depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Não sou eu que estou dizendo do cabeça, está escrito na Bíblia. Mas quem fez isso? Quem está falando aqui? E lhe farei comer a carne de seus filhos. É Deus. Deus, essas são palavras de Deus falando para o povo de Israel, aquele povo que matava os profetas que Deus enviava até eles. Isso é uma coisa boa? Não, isso é uma coisa mal. Quem enviou isso aqui? Quem estava falando aqui que faria com que comesse as carnes dos próprios filhos? Era Satanás? Não, era o próprio Deus que estava falando isso aqui. Eu estou te apresentando o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Aquele Deus a qual as igrejas não te mostram. E nunca vai te mostrar, porque esse Deus que eles mostram aí, opa, receba a chave, receba isso, receba aquilo. O que é isso? Isso não existe. Isso é heresia, sai dessa. Entenderam? E é muita coisa, porque se eu for mostrar as coisas que tem aqui, esses estudos aqui, daria mais de hora. Agora, para finalizar aqui, que o tempo está acabando aqui, vamos para Isaías 45. Essa aqui é de fechar.